de Romanos a Hebreus. Isso é o que você deve usar para proteger a tua mente. De Romanos a Hebreus. Você tem um anjo que guarda a tua vida? Tem sim, tem sim. Você tem uma cobertura angelical. Quando você se coloca debaixo desse pacto, quando você se coloca debaixo desse entendimento e desse modo de pensar, uma cobertura de anjos começa a agir na tua vida te protegendo. Por quê? Porque está escrito que Deus daria ordem a seus anjos a teu respeito. E isso é para a tua vida inteira. Para que teu pé não tropece em pedra e tal. O apóstolo Paulo, ele uma vez disse, estava passando uma ameaça de naufrágio, e ele disse assim, chamou todo mundo no convés do navio e falou assim, olha pessoal, peraí, vem aqui, olha, eu quero falar para vocês uma notícia. Escuta aqui, fiquem tranquilos porque ninguém vai morrer. Aí alguém perguntou, como é que você sabe que ninguém vai morrer aqui se o navio está afundando? E o apóstolo Paulo disse, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a qual eu sirvo, entendeu? O anjo de Deus, do qual eu sou e sirvo, me disse esta noite que nenhuma vida se perderá desse navio. Então, tem anjos. Tem anjos. Sim, muito bem lembrado. Nada de pedir para o universo, para o disco voador, para o extraterrestre. O Raul Seixas, quando fumava maconha naquela época, ele fazia isso. E agora as pessoas estão fazendo isso sem fumar nada. É tão doidão aí, a natureza, o extraterrestre, disco voador. Caramba, que coisa. Então, abençoado, você tem um anjo que te serve, levando a sério, né, o Evangelho de Cristo. E de Romanos a Hebreus você encontra o escudo da fé. E o escudo da fé faz parte da armadura que protege você, protege a tua mente, protege a tua vida, né? E aí está, de Romanos a Hebreus, o que Deus diz que você deve ouvir. É isso que você deve ouvir. O que está aí no Evangelho, ou o que está em outro lugar, mas que concorda com o Evangelho. Eu li agora, por exemplo, Provérbios, e Provérbios é do Velho Testamento. E alguém pode estar pensando, peraí, de Romanos a Hebreus, mas Provérbios não está de Romanos a Hebreus. Provérbios está lá no Velho Pacto. E se o Velho Pacto passou, aquilo passou. Não é assim. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, as escrituras antigas, ou seja, o Velho Testamento, estão registradas para a nossa experiência e esperança. Ou seja, existem coisas que estão escritas lá atrás que devem me dar esperança. Por exemplo, a situação de José. José, com 17 anos, foi vendido como escravo. Quando ele chegou a ser colocado como governador-geral do Egito, ele tinha 30 anos. Ou seja, os anos de sofrimento de José foram 13 anos. Então, por quê? Tua tribulação pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Mas também quando chegou para José, governador-geral do Egito. Me entende? E quando você lê essa história, isso não te dá esperança? Talvez você esteja passando uma tribulação. E a Bíblia dizia, José foi preso e Deus era com José. José foi perseguido pela mulher do Potifar e Deus era com José. José foi vendido pelos seus irmãos e Deus era com José. Os irmãos queriam matar José e Deus era com José. E você pergunta, caramba, só sofrimento e Deus era com José? Caramba, assim não dá. Eu não quero esse sofrimento todo não. Mas o que eu quero dizer é que você e eu vamos passar nessa vida o que tivermos que passar e Deus é com você. Todo o tempo vai ser assim, porque tudo colabora para o bem daqueles que foram chamados pelo decreto de Deus, daqueles que amam a Deus. Não é de todo mundo, não. É daqueles que foram chamados por seu decreto. Tem que fazer uma separação aí. Tudo colabora para o bem daqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo. Então, se Deus não chamou alguém
antes da fundação do mundo, para esse verso não serve. Porque esse está fora. Esse é inimigo de verdade. Você e eu éramos inimigos só na mente, só no modo de pensar. E essa palavra consertou. Então, aí está o que Deus diz que você deve ouvir. Primeiro, ouviu, pôs atenção, colocou em prática, flutua. Não ouviu, desatento, não quero saber, também não pratico, afunda. Certo? Em Filipenses 4:6, parece, diz assim: faça conhecida de Deus as tuas necessidades. Não andeis ansioso, ansiosa por nada. Ou seja, ore, mas fale você e Deus. E diz depois, sabe o quê? E a paz de Deus, que excede toda compreensão, todo entendimento, encherá o vosso coração. Quando você estiver bem atribulado, faça o que diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, porque é ali que Deus está te conduzindo. Não é ir na cartomante, não é abrir o jornal para ler o horóscopo, não é ir lá para o pai de santo dar um passe, saravá, mas enfim, não sei o que, um charuto na boca, tomando cachaça. Não é isso não. E nem é na natureza, por aí. O universo conspira a meu favor. Abençoado. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque vai afundar e vai te levar junto. Também. É uma âncora de verdade que vai afundando, cada vez mais. Então, o meu trabalho é te motivar e insistir com você, é você colocar em prática essa palavra, né? Coloca em prática. Da mesma maneira que você põe em prática, se ouvir um barulho de madrugada, não é mais o diabo. Por quê? Porque o diabo morreu. Então agora pode ser um anjo. Sim, recebemos que é um anjo ministrando aí, de alguma forma esbarrou na panela e fez barulho. Agora você apaga a luz porque perdeu o medo da assombração, não é? Da mesma maneira que está escrito que o diabo foi destruído, viva assim. Da mesma maneira que você vive assim por causa que o diabo foi destruído e você hoje está livre, lá em Efésios 1:3 diz que você está abençoado com todas as bênçãos. Então você deve viver pensando como um abençoado pensa, porque é assim que a mente de Cristo pensa. Diante de uma situação, Cristo nunca pensou em outra coisa. Se você olhar a experiência que teve Jesus de Nazaré no deserto, com o diabo, por exemplo, e ele sempre rebatia, está escrito, não sei o quê, está escrito, não sei o que lá, está escrito, não sei o que lá. E o diabo falando assim, se você é quem você diz que é, sobe lá naquela torre e se joga lá de cima para ver se um anjo vai te segurar e não vai deixar você cair. O que Jesus de Nazaré falou? Respondendo, falou assim, está escrito que você não deve tentar a Deus. Por quê? Porque Jesus sabe que a lei da gravidade funciona. Entende? Que subir em cima de uma torre e pular lá para baixo vai cair no chão. Porque existe a lei da gravidade. Se foi Deus que criou também, tem que respeitar, não é? Então, abençoado, da mesma forma que você vive dessa maneira, eu oriento você a semear, por exemplo. Não pode deixar de semear, porque senão a tua prosperidade não flutua, afunda. Toda vida afunda, sabe? Eu conheço pessoas, né, que ficam, puxa vida, isso, aquilo e tal. E eu falo, abençoado, peraí, você já parou para pensar como é que funcionam as coisas espirituais? Olha só. Se você comparar com um plantador, o plantador de feijão, ele planta feijão hoje para colher daqui a alguns meses, não é? Então, quando ele planta, ele tem certeza que vai colher. Mas quando chegar daqui a uma semana, ele planta de novo. Para quê? Para colher daqui a alguns meses e uma semana. E quando chegar na terceira semana, esse plantador, ele planta de novo em outro lugar. Sabe por quê? Para que ele possa colher daqui a alguns meses e 3 semanas.
E assim, ele nunca, lá na frente, ele nunca mais vai deixar de ter colheita. Por quê? Porque ele plantou aqui e não deixou nenhum buraco, não deixou nenhum vazio, não deixou de plantar nunca. Então a pessoa não pode plantar 5 anos atrás e querer colher a vida inteira, porque isso não é assim. Eu gostaria até que fosse, seria muito mais fácil. Não teríamos que ficar falando isso aqui, mas não é assim não. Se você não planta hoje, você não colhe amanhã. Se você não plantar amanhã, você não colhe depois de amanhã. Se você não plantar daqui a 3 dias, você não colhe no 4º dia. Então, isso é uma sucessão de atitudes. Se você não toma banho hoje, vai cheirar mal, abençoado. Se você não almoça hoje, vai ficar fraquinho. Entendeu? Se você não pentear o cabelo, vai ficar horroroso. Né? Então, são coisas que você tem que fazer, e semear é uma delas. Aqui, na graça, só existe uma coisa que não tem nenhum ônus, é a salvação espiritual. Isso aí está garantido. Agora, entre o teu nascimento e o cemitério, para onde vai o teu corpo, aí, não sei se vai para lá, mas vamos dizer que sim, tem uma vida inteira para você viver. E essa vida inteira para você viver, você tem a oportunidade de viver reinando em vida ou viver afundando na tempestade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.